Fala pessoal, tudo bom com vocês? Professor Matheus, Física, estamos de volta, né? Com essa disciplina que não tem o que falar, né? Eu acho que é a melhor que tem. Eu não sei não, viu? Você vai discordar? Pô, não tem como, velho. Física é a melhor matéria de todos os tempos, sem sombra de dúvidas. Estamos aqui no nosso projeto Construindo Vencedores para te colocar na Universidade Federal. Você vai colocar lá seu nomezinho, você vai postar seu nomezinho, vai me marcar, vai falar, professor, passei. Isso aí. Vou cobrar meu churrasco, tá? Vou cobrar meu churrasco. E hoje, olha só o que a gente vai falar, gente. Leis de Newton, um assunto extremamente importante, tá? É a primeira parte da dinâmica. Estamos falando de mecânica ainda, né? Como a gente já havia falado. Mecânica é dividida em várias partes, é a maior, né, das áreas da física. E hoje é dia, gente. Hoje é dia de falar desse cara. Pensa num caboclo bom, viu? Esse aqui, sensacional, pessoal. Tudo que a física conhece de física clássica, da parte clássica, esse cara tem um dedinho lá, velho. Ele tem um dedinho, ele escreveu coisa pra caramba. Vamos ver, né, se caiu maçã, se não caiu maçã. Vamos entender um pouco sobre esse cara. Eu trouxe aqui pra vocês. Olha só que coisa linda aqui, gente. Não, fala a verdade, o cara era bonito, não era? Olha que coisa linda, vou colocar na tela para vocês, tá aqui. Vamos tentar entender um pouquinho sobre a vida desse cara. Esse é o nosso Sir Isaac Newton. Vamos botar aqui um marca-texto para a gente ler um pouquinho. Nascido lá na Inglaterra, olha lá, 1643. Bota aqui para mim, bota aqui. Professor, isso aqui cai, você acredita? Às vezes cai parte histórica, exatamente. Por isso que eu coloquei aqui uma partezinha para a gente ler, entender um pouquinho, tá? Um pouquinho da vida do cara. Então, vamos lá, foco de novo. Olha só que interessante, gente. Ah, professor, eu não gosto de física. Olha só o que o cara era. Físico, matemático, astrônomo e filósofo. Tá bom pra você? Tá bom, não tá? O cara foi revolucionário, tá? Revolucionário. Tá lá, criador das leis do movimento e da gravitação universal. Estudou, olha lá, luz, cores, desenvolveu cálculo e ao mesmo tempo, né, que o nosso parceiro, né, da física. Então, volta aqui, gente. Esse cara, ele esteve em todos os ramos da física, todos mesmo. Houve um momento, quando ele estava falando um pouco sobre gravitação universal, tentando entender um pouco sobre a gravidade, não existia cálculo suficiente na época para ele continuar os estudos dele. Sabe o que ele fez? Guardou os livros de física, pegou os livros de matemática e criou o cálculo. Esse cálculo que está aqui, ó, cálculo, é um cálculo que você vai aprendendo na faculdade, não é esse cálculo que a gente aprende aqui no ensino médio, não. É um cálculo de nível superior. O cara criou cálculo para conseguir desenvolver a teoria dele da gravitação universal. Pensa. Fraco, né? O cara, fraco. Então, olha só. Sobre a maçã, pessoal. Caiu maçã? Caiu. Mas não foi na cabeça dele, não. Sabe o que ele dizia? Falaram que ele estava caminhando à noite, um dia de lua cheia, a lua estava brilhando bastante. E aí ele viu uma maçã cair. Daí ele começou a pensar assim, poxa, por que as coisas caem? Se eu soltar esse objeto aqui agora, se eu soltar essa caneta, ela vai cair. Por que isso cai? O que acontece para tudo tá caindo dessa forma? Se esse objeto tá caindo aqui, por que a lua não cai na Terra? A lua tá lá em cima, não tá? Ué, o que tá acontecendo? O que é isso? Exatamente. Essa parte da lua a gente vai desenvolver melhor lá na gravitação universal, tá? Mas aqui, por enquanto, a gente vai falar só sobre dinâmica, né, sobre leis de movimento. Mas esse foi o cara, o físico, o melhor de todos os tempos da época, né, até o século XX, tem o nome do Sir Isaac Newton, tudo que ele escreveu. Beleza? Tá lá, infelizmente, né, morreu em 1727, deixou um legado, né, que transformou a ciência para sempre. Tudo tem o nome desse cara, gente. Todos os ramos da física tem um pouquinho dos estudos do Newton. Beleza? Então vamos lá. Vamos falar sobre a dinâmica, tá? Vou colocar aqui na tela para vocês. Dinâmica é o ramo da física, né, da mecânica, que estuda as causas do movimento, gente. As causas, volta aqui. Lembra que a gente falou sobre cinemática? Nós estamos construindo um carro, certo? O que acontece? Nosso carro, por enquanto, né, até a parte da cinemática, ele não tinha nem volante, nem acelerador, nem freio, né? Ele só tinha roda, né? Só ia. Daí a gente aprendeu um pouco sobre aceleração. Dentro de aceleração, aí nós ganhamos acelerador e freio no nosso carro. Vocês lembram, né? Tá assistindo as aulas, pô? Tá assistindo, né? Ó, tô de olho em você, viu?
Então, depois que o nosso carro adquiriu acelerador e freio, aí a gente falou um pouquinho sobre movimento circular, né? Nosso carro ganhou o quê? Um volante. Muito bem, muito bom. Assistiu a aula, né? Tô gostando, hein? Então, beleza, ganhamos um volante, mas ainda não sabíamos quais que eram as causas desse movimento. O porquê que esse carro saía do zero, por exemplo, né? Saía do zero e chegava lá no 80, por exemplo. Como que isso acontecia? Foi só esse cara aqui. Foi Newton, que conseguiu explicar pra gente as causas desses movimentos, tá? Volta lá pra tela. Dos corpos e as forças que os produzem ou modificam. Beleza? Em outras palavras, eu coloquei um pouco mais fácil pra gente entender. Ele investiga como e por que os objetos se movimentam, levando em conta as forças que atuam sobre ele. Diferente da cinemática, que é o que já falamos, que descreve um movimento sem se preocupar com suas causas, a dinâmica busca entender por que os objetos se movem de maneira como se movem. Então volta aqui. O que acontece então agora, amores? Nosso carro agora vai ser completo, né? Estamos quase completos. Ainda tem mais um pouquinho sobre potência, rendimento, que a gente vai... Que você vai assistir, não vai? Então tá bom. Tô confiando em você, hein? Então, dinâmica é esse novo ramo dentro da mecânica, tá? Que é um ramo da física, o maior de todos, volto a dizer. Então, entenderemos agora quais são as causas deste movimento. Eu tenho certeza que você já ouviu falar desse nome aqui, ó. Inércia. Vamos colocar aqui agora uma caneta ao invés de marca-texto. Inércia, gente. O que é essa inércia? O que é isso, professor? Me explica o que é inércia. Olha ali, eu coloquei aqui um texto. Tá um pouquinho extenso, então, caso queira, o material tá aqui do lado, ó. Tá aqui ou aqui. Um desses dois lados aqui tá o material. Se você quiser, quer dizer, eu sugiro, tá? Que você dê uma pausa e leia. Por quê, gente? Nas 3 leis que nós veremos hoje, nas 3 leis de Newton, 2 leis são teóricas e só uma que é prática. Eu sei que você gosta muito de cálculo, eu sei que você gosta de fazer continha, mas as duas, a primeira e a terceira, são leis teóricas. Elas têm consequências, mas lá no seu vestibular, muito provavelmente, se for cobrado essas 2 leis, a primeira e a terceira, vai ser parte teórica. Então, você vai precisar saber, hein? Vamos lá, na tela para vocês. Inércia é a propriedade que todos os corpos possuem de resistir às mudanças de seu estado de movimento. Professor, traduz. Vamos traduzir. Você está sentado numa cadeira, não está? Está deitado numa cama? Você está como aí? Coloca aí no comentário para mim como é que você está nesse momento que eu estou falando. Se você estiver sentado na cadeira, deixa eu te fazer uma pergunta. Quando é que essa cadeira vai sair por aí andando? Nunca, né? Nunca, é verdade. Como que isso vai acontecer? Para a sua cadeira sair do lugar que ela está agora, você vai ter que empurrar, não vai? Vai ter que levantar. Ou seja, você vai ter que aplicar nela uma força diferente de zero. Então é isso que é a inércia. Quando é que as coisas vão sair do lugar? Quando alguém chegar lá e aplicar uma força sobre ela. Tá? Então esse é o nosso conceito de inércia. Vamos voltar lá para o slide? Isso significa que o corpo em repouso, olha que lindo, gente, tende a permanecer em repouso. Ou um corpo em movimento, que nome bonito, movimento retilíneo uniforme. Bota aqui para mim, o que é mesmo movimento retilíneo uniforme? Muito bom, hein? Tô gostando. Movimento retilíneo uniforme, velocidade média, né, professor? Exatamente. Por que retilíneo? Linha reta. Muito bem, volta lá para o slide. A menos que uma força externa atue sobre ele. Vamos resumir? Resumo, gente. Um corpo que está parado vai continuar parado. E um corpo que está em movimento? Muito bom, continua em movimento. Essa é a nossa lei da inércia. Simples, fácil, tranquila. É claro que tem consequências. E uma delas, gente, a mais cobrada, vou anotar aqui pra vocês, hein? A mais cobrada é o cinto de segurança. Cinto de segurança. Professor, por que o cinto de segurança? Acredite ou não, gente, mas o cinto de segurança só foi criado depois que a gente falou sobre inércia. Antes não tinha, professor. Antes não tinha. Pesquisa lá pra você ver. Os primeiros modelos lá de automóvel não tinha cinto de segurança não, gente. Acredita nisso?
Que loucura. Porque, olha que gif maravilhoso que eu coloquei pra vocês aqui, ó. Vou colocar na tela, vamos lá. Meu Deus do céu, olha lá o que aconteceu, gente. Bateu o carro. O que aconteceu com o cara? Ih, professor, o cara saiu voando, né? Saiu voando. Bota aqui pra mim. Por que isso aconteceu? Um corpo que está parado tende a continuar parado. O que isso significa, professor? Quem é que tem freio, gente? É o motorista ou é o carro? Tudo bem, é o carro. O carro tem freio. O carro bateu. Quando você está andando de carro, você não está sentadinho lá, quietinho, de boa, mexendo lá no seu celular? Claro que você está sentado não no motorista, né? No passageiro. Você ainda não tem idade para dirigir não, hein? Tô de olho. Se você está sentado lá mexendo no celular, você está sentadinho parado, tranquilão, de boa, Pai de Cristo ali, ó, sentadinho de boa. Quando o carro bate, o carro para instantaneamente. Você, meu querido, para não. Você vai, ó, você vai ser ejetado do carro. Então, esse é um exemplo clássico e incrível sobre inércia, beleza? Um corpo que está parado tende a continuar parado. Se o corpo está em movimento, ele tende a continuar o seu movimento. Beleza? Tá anotado? Vou colocar aqui de novo para você, ó, dar uma pausa, ler um pouquinho, tá lá, ó. Também trata-se de um conceito clássico, formalizando como primeira lei de Newton, né? Ou simplesmente lei da inércia. Um corpo que está parado tende a continuar parado. Bota aqui pra mim. Tudo bem? Tudo tranquilo? Pega uma aguinha lá, bebe uma aguinha. Dá uma pausa. Cadê o seu cachorro quente? Já tá aí? Já tá montado? Já tá mastigando? Muito bom, gente. Vamos lá. Vamos estudar. Porque eu preciso ver seu nome lá nos aprovados do vestibular. Beleza? Então, inércia, gente, é só isso, né? Entre aspas. Espero que a gente esteja entendendo. Qualquer coisa deixa no comentário aí. Professor, grava de novo, não entendi. Estamos aqui para isso, tá? Estamos aqui para isso. Olha lá, gente. Agora sim, meu querido. Agora sim. A parte que você estava esperando com toda certeza. Cálculo, né? Professor, eu gosto muito de cálculo. Ainda bem. Tô feliz com você, tô feliz mesmo. Lembre-se de assistir as aulas de matemática. A física, ela precisa da matemática, tá? Para existir, ela precisa. A gente precisa deles lá. A gente precisa de cálculo. Eu preciso que vocês entendam alguns fundamentos lá da matemática. Tá assistindo, né? Então tá bom. Princípio fundamental da dinâmica, gente. Princípio fundamental da dinâmica. O que é isso, professor? Como é que a gente faz mesmo para tirar um corpo da inércia? A gente aplica uma força, né? Beleza. Então deixa eu perguntar, pessoal. Para eu levantar essa caneta aqui que está nas minhas mãos, eu preciso aplicar uma força, certo? Sei lá, 3, uma força 3. Se eu pegar essa mesma força 3 e for lá no meu carro, eu consigo levantar ele? Consigo, né? Não consigo. Então, olha lá. Então, para a gente tirar um objeto, um corpo da inércia, eu preciso aplicar neles uma força, não é? Ó, vamos desenvolver a fórmula, hein? Isso aí, vamos lá na tela, coloca lá. Eu preciso desenvolver uma força. Essa força, gente, vai ter um Rzinho aqui embaixo, tá? Lembra que a física é cheia de frescura, não lembra? Muito bem. F tem que ser maiúsculo, tá? Esse F obrigatoriamente maiúsculo. Bota lá pra tela. Esse Rzinho por quê? Significa resultante. A gente vai chegar lá, a gente vai fazer umas atividades, vai ficar um pouco mais claro lá pra vocês. Por que esse R? Então, eu vou aplicar uma força nesse corpo, certo? Certo. Essa força, bota aqui pra mim, ela depende da massa, certo? Acabei de falar, ó, se eu levantar essa caneta com a força 3, não é a mesma força que se eu levantasse um carro, certo? O carro, obviamente, que eu preciso de uma força muito maior. Então, esse movimento também depende de massa, certo? Beleza. Apliquei uma força, o objeto tem uma certa massa. Se essa força for suficiente para vencer a inércia, o que vai acontecer? Vai sair do lugar. Boa! Gente, o que era aceleração? Fala pra mim. Aceleração. Mudança de velocidade. Perfeito, gente, perfeito. Então você aplicou uma força num corpo, esse corpo tem uma massa, logo essa massa vai adquirir uma aceleração. Muito bem, gente, exatamente. É isso. O que é a segunda lei de Newton? Princípio fundamental da dinâmica, PFD. Força é igual a massa vezes aceleração. Como é que a gente faz para lembrar disso aqui? Fácil, ó, na tela. F. O que significa esse F? F, física. M, meu. E A, amor. Física, meu amor.
Não tem como, não tem como. Física, meu amor. Segunda lei de Newton. Sabe o que os alunos falaram pra mim um dia desses? Não, professor, não é isso não. É física me assusta. Eu falei, não, pô, peraí. Aí não. Física, meu amor, a melhor matéria de todos os tempos. Beleza? Segunda lei de Newton é isso. Força resultante, massa vezes aceleração. Tudo isso daqui é diretamente proporcional, pessoal. Quanto maior a força, maior vai ser a nossa aceleração, tá? Relacionado ao nosso objeto. Beleza? Tranquilo? Não, até agora tudo bem, né? Fácil demais. Pessoal, não entendi. Volta o vídeo aí, volta o vídeo. Vamos lá, vamos tentar entender esse negócio. Isso aqui vai ser extremamente importante lá para sua aprovação. Beleza? Próximo slide, gente. Princípio. Nossa, professor, esse aqui é legal. Esse aqui é divertido. Vamos lá. Princípio da ação e reação. Tenho certeza que você já escutou isso em algum lugar também. Vamos entender aqui o por trás da física desse negócio aqui? Seguinte, gente. Infelizmente, para o pessoal que gosta de cálculo, né, assim como eu, isso daqui é totalmente teórico. Vamos lá na tela? Olha só, gente. A terceira lei de Newton, também conhecida como o princípio da ação e reação, afirma que, olha lá, ó, essa definição precisa estar na sua cabeça, tá? Bem bonitinho. Para toda ação existe uma reação de mesma intensidade, mesma direção e sentido o quê? Oposto. Olha lá um exemplo. Você tá chateado com alguma coisa e você vai dar um soco na parede. Não faça isso, tá? Pá, soco na parede. O que vai acontecer com sua mão? Ah, vai doer, não vai? Vai machucar. Por quê? Você recebeu... Isso é até diferente da gente pensar. Você recebeu da parede de volta outro soco. Com mesma intensidade, mesma direção, porém sentido oposto. O que significa isso, pessoal? Dê um soco na parede com 10 de força. Sabe quanto é que você pegou de volta na sua mão? Exatamente, 10 de força. Toda ação tem uma reação. Bateu na parede, ela te bate de volta. Tá? Sempre assim. Tudo bem? Muito difícil? Não, pelo amor de Deus, hein? Fácil demais esse negócio aqui, gente. Vamos lá, na tela de novo. Ou seja, se um corpo A exerce uma força sobre um corpo B, então B exerce uma força igual, tá, de módulo, mesma direção e mesmo sentido contrário sobre A. Bateu na parede, ela te bate de volta. Simples assim. Professor, é só isso? É só isso. Terceira lei de Newton é só isso. Então, os exercícios, gente, sobre isso aqui são maravilhosos, são incríveis. Eu já vi um da UFG. O UFG também é uma universidade sensacional, tá? Fique de olho. Falando sobre um nadador. Aí sabe o que ele falava? O nadador empurra a água para trás. E sabe o que a água faz? Empurra o nadador para frente. Quando você está andando, você está empurrando a terra para trás e a terra está te empurrando para frente. Ou seja, gente, tudo tem ação e reação. Tudo que você está fazendo aí vai ter um par ação e reação. E vou mais, hein? Digo mais. De acordo com esses estudos do nosso grandioso Isaac Newton, incrível, olha só, o nosso universo tem uma quantidade par de coisas. Meu Deus, professor, tem uma quantidade par. Por quê? Para as coisas interagirem, eu preciso de um par, sempre um par ação e reação, tá? Então, sempre vai ter duas coisas acontecendo. Beleza? Tranquilo? Não, aqui foi só sucesso, hein, gente? Pelo amor de Deus, hein? Vamos fazer um resuminho? Resuminho aqui, ó. Resumo na tela para vocês aqui, rapidinho. Isaac Newton, né? Nosso querido físico, falou sobre três leis. Quais são essas três leis? Vamos lá. A primeira, qual que é a primeira lei? Vamos separar aqui bem bonitinho, hein? Inércia. O que é inércia, gente? O corpo está... Ó, vou botar assim resumido, hein? Está parado? Está parado? Continua parado. Continua parado. Está em movimento? Está em movimento. Continua em movimento. Ficou lindo, hein? Ficou bom. Esse eu gostei. Vamos de novo? Primeira lei de Newton, inércia. O que é inércia? Um corpo que está parado vai continuar parado. Volta aqui para mim. E um corpo que está em movimento
Continua em movimento. Me dá aí um exemplo. Boa. Nosso carro, né? Nosso carrinho. Bateu o carrinho. Quem é que tem freio? Quem é que bateu o carro? Você bateu? Não. Então, continua o seu movimento. Ou seja, uma das consequências é o nosso cinto de segurança. Cinto de segurança só foi inventado a partir da primeira lei de Newton, a partir da inércia. Beleza? Bota lá pra tela. Segunda lei de Newton. Vou colocar aqui resumido, hein? PFD. Princípio fundamental da dinâmica. Força resultante é igual a massa vezes a nossa querida aceleração. Professor, o senhor não falou de unidade de medida. Não falei não, porque eu deixei para falar agora. Muito bom, hein? Gostei que você está atento. Lembra que a física se separa da matemática na unidade de medida. Quando você resolve uma equação de segundo grau. Você gosta de resolver, eu sei que você gosta. A equação de segundo grau tem duas respostas. 3 e 5, por exemplo. Para matemática tá ok? Para matemática tá show de bola. 3 e 5 são resultados excelentes. E para física? A física vai lhe perguntar, são 3 o quê? São 2 o quê? Precisa de unidade de medida. Então volta aqui para a tela, gente. O que é essa força resultante? Esse F é a nossa força. Então isso aqui sempre vai ser dado em newtons, tá? Em homenagem ao físico, né? Então força vai ser dada em newtons, que é a letra N. Beleza? Massa. Massa a gente já tá sabido, não tá? Muito bom. Massa dado em quilogramas. Professor, pode ser outra unidade? Não pode, gente. Tem que ser obrigatoriamente em quilogramas. E qual que é a minha aceleração? A aceleração você já tá mais do que sabido, né? Metro por segundo ao quadrado. Só isso, professor? Só isso. O que significa essa força resultante, professor? Bom, gente, tranquilo, né? Olha só. Se você tem aqui um carrinho, olha que carro lindo. Lembra do Bob, né? O Bob e o Jarbas estão no carrinho, estão no seu carrinho. E aí o carrinho ixi, arriou a bateria. O que eu vou ter que fazer agora, professor? Vai ter que empurrar. Vai ter que empurrar o carro. Beleza. Se o Bob está empurrando pra cá, ó. Vamos colocar na tela para ficar maior para você enxergar melhor? O Bob está empurrando nessa direção o carro. O Bob é maior do que o carro. Olha só que lindo. Vou pegar umas aulas de arte com meu amigo Anderson aí, ó, gente, porque eu tô precisando, hein? E o nosso amigo Jarbas tá empurrando de cá. Gente, isso aqui vai dar certo, pô? Não vai, velho. Não tem como isso aqui dar certo, velho. Por quê? O Bob tá empurrando pra lá. E o Jarbas tá empurrando pra cá. Se o Bob está empurrando com 50 newtons de força e o meu amigo Jarbas está empurrando com 70 newtons de força, quem é que vai ganhar? Muito bem. O Jarbas vai ganhar. Vai ganhar com quanto de força, gente? Muito bem, 20. Por que 20? Um está empurrando com 70, o outro está empurrando com 50. Sentidos opostos. Um empurrando em direção ao outro. Subtrai. Então, 70 menos 50, 20. Então, neste caso, como é que meu carro vai se movimentar? Com 20 newtons de força para a direita. No meu caso aqui, para a direita, né? No meu referencial. E se por acaso ele percebeu que dá errado? Tá dando errado isso aí. Vamos empurrar os dois para o mesmo sentido, para o mesmo lugar. O que eu vou fazer com essas forças? Muito bem. Vou somar. 70 mais 50 dá, muito bem, 120 newtons. Se a gente estiver empurrando na mesma direção. É isso que significa essa força resultante, gente. Isso aqui cai em vestibular, mas cai com vontade, viu? Cai com gosto. Inclusive faremos algumas atividades hoje sobre isso, tá? Então é esse R que fica junto desse F significa resultante. O que significa ser resultante, gente? Todo mundo empurrando para o mesmo lugar, soma. Se tiver um empurrando para um lado e o outro empurrando para o outro, subtrai as forças. Fácil demais, hein, gente? Pelo amor de Deus. Hein? Volta aqui. Terceira lei. Terceira lei. Par, ação, reação. Acho que isso aqui nem precisa escrever. Resumindo, precisa? Se você bate na parede, o que a parede faz com você? Te bate de volta. Muito bem. Todo para ação e reação. Vou até escrever para vocês. Olha só, olha só. Mesma intensidade.
mesma direção. E o que é o oposto? Muito bem, sentidos. Sentidos opostos. Não tem como, gente. Não tem como. 3 leis de Newton resumidas para vocês num slide só. Lindo, maravilhoso. Tenho certeza que você entendeu tudo, meu querido. Tudo mesmo. Tudo mesmo. O que tá faltando agora? Já sabe, né? Exercício. Vamos tentar praticar. Vamos fazer esse negócio aqui entrar na nossa cabeça a partir de exercícios. Então vamos lá. Primeiro exercício na tela, gente. Vamos lá. Olha que coisa maravilhosa. Aí, só pra gente complementar, você tá lembrado, né? Todos os nossos exercícios são sobre vestibular. Muito bem. Um ou outro não vai ser de vestibular, tá? Aí eu aviso vocês quando não for. Mas a grande maioria é de vestibular. Bota lá pra tela. A imagem mostra um garoto sobre um skate em movimento, com velocidade, ó o nome bonito, velocidade constante, que em seguida choca-se com um obstáculo e cai. A queda do garoto justifica-se devido a... Já matou de cara, né? Já matou de cara. Quem é que bateu, gente, no obstáculo? Foi o menino ou foi o skate? Muito bem. Olha lá, quem bateu foi o skate. O menino tem freio, o menino que bateu? Ele estava em movimento? Estava. Ele estava se movimentando. Então, se ele está em movimento, ele continua o seu movimento. Ou seja, esse é o princípio da... Caraca, gente, muito bem. Princípio da inércia. Esses outros a gente não precisa nem ler, né? Mas olha lá, ação de uma força externa. Tem sentido, né? Princípio da ação e reação? Não, porque o menino não bateu. Se ele tivesse batido o pé lá, a gente podia até imaginar, né? Podia até pensar um pouco sobre ação e reação. Mas o par ação-reação aqui, gente, foi o skate e o obstáculo, tá? Nada a ver com o menino. E a questão fala a queda do garoto. Letra D, força de atrito exercida sobre o obstáculo? Nada a ver. Inclusive, estou preparando uma aula sensacional para vocês de atrito, tá? Às vezes já deve estar aqui embaixo. Dá uma olhadinha lá. Que aula sensacional. Gente, então, na tela aí de novo para vocês, anota o gabarito. Tá? Lê de novo a questão. Tá aí, exercício número 1 sobre inércia. Exercício número 2, gente. Bota aqui pra mim. Tá cansado? Dá uma pausa. Pausa um pouquinho, vai lá, pega uma água, vai no banheiro. Daqui a pouco você volta. Bebe uma aguinha, vamos continuar? Que hoje a gente tem um monte de exercício. Falamos sobre 3 coisas, né? Então a gente precisa ter uma certa quantidade de atividades aqui, hein? Bota lá pra tela. A respeito da definição da primeira lei de Newton, assinale a alternativa que define corretamente. A. Todo corpo tende a continuar em repouso ou em movimento retilíneo uniforme se a somatória das forças atuantes dele for o quê? Diferente de zero? Faz sentido, gente, isso aqui na sua cabeça? Faz sentido, letra A? Não faz sentido, não. Não gostei. Achei horrível. Letra B. Todo corpo tende a continuar em repouso indefinidamente, gente? Indefinidamente? Não, não. Quando é que ele vai sair do repouso? Quando uma força resultante maior do que zero, né? Diferente de zero, atuar sobre ela. Então, é errado também. C. Todo corpo tende a continuar em repouso ou em movimento retilíneo uniforme se o somatório das forças atuantes dele for nulo. Gostei, hein? Tá bonita essa, não tá? Tá bonitinha? Vamos deixar ela aqui então, hein? Vamos deixar. D. Todo corpo tende a continuar em movimento retilíneo indefinidamente. De novo, professor? Não, pelo amor de Deus, hein? Anula. Letra E. Todo corpo tende a continuar em repouso se o somatório das forças atuantes dele for diferente de zero. Erradíssimo também, gente. Erradíssimo. Perfeito. Então, o que ficou pra gente? Ó, letra C. Todo corpo tende a continuar em repouso ou em movimento retilíneo uniforme se o somatório das forças atuantes dele for nulo. Ou seja, precisa ser nulo. Tá, gente? Precisa ser zero. Aqui na letra A ele falou que for diferente de zero. Caramba, tem que ser igual a zero, tá? Beleza? Questão 2 tá aí. Outra questãozinha de inércia para vocês. Terceira, ó, vou deixar aqui na tela. Vou contar 3 segundos aí depois que a gente lê para você responder, hein? Qual dos exemplos abaixo não se trata de um exemplo da primeira lei de Newton? E aí?
Já conseguiu já? Bota aqui pra mim. Já foi? Já pegou, né? Caraca, muito bom, velho. Puxar rapidamente a toalha de uma mesa cheia de objetos. Correto. Isso aqui fala um pouco sobre a primeira lei de Newton. Não é isso? Bota aqui pra mim. Os objetos estão em cima da mesa. Os objetos eles estão parados, né? Puxou ali bem rápido. Eles continuam parados. Tudo bem. Primeira lei de Newton. Ok aqui. B. Machucar-se quando batemos em uma parede. Eu acho que a gente falou um monte de vezes sobre bater em parede. Quando você dá um soco na parede, o que ela faz? Te devolve esse soco. Isso aí, qual é a lei? Qual é a lei? Qual? Tudo bem, terceira. Então essa letra B está falando sobre ação e reação. Ação e reação é a primeira lei de Newton? É a terceira. Lembra, tá, gente? A questão pediu o que não se trata. Ou seja, ele está falando sobre o que está errado na questão, não está correto. Volta lá, vamos ver as outras alternativas. Colisão de automóvel que o passageiro foi arremessado. Correto. Foi o primeiro exemplo que a gente falou sobre inércia. Arremessaram a bola e erraram o alvo, fazendo com que a bola continue seu movimento. Certo? Lembra? Um corpo que está em movimento tende a continuar o seu movimento. Astronauta vagando no espaço porque o cordão que o ligava à nave arrebentou. Coitado do astronauta, hein, gente? Meu Deus do céu. Se ele está em movimento, ele tende a continuar o seu movimento. Muito bem, tô gostando, hein, gente? Tô achando isso aqui maravilhoso. Ótimo, ótimo, ótimo. Vamos para o exercício número 4? Ih, professor, já tem número, ó. Gostei, hein? Já gostei. Durante uma campanha de incentivo ao uso de bicicletas como meio de transporte sustentável, uma cidade instalou ciclovias em áreas planas para facilitar o deslocamento dos moradores. Volta aqui pra mim, gente. Típica questão de concurso, né? De vestibular, no geral. Essas primeiras 3 linhas serviu pra alguma coisa, gente? Pra gente resolver a questão? Só pra encher linguiça, né? Só pra gente ficar aí perdendo nosso tempo. Voltando. Um ciclista com sua bicicleta de massa total igual a 80 kg pedala em linha reta e observa que, para manter uma aceleração constante de 1,5 metros por segundo quadrado, ele precisa aplicar uma força contínua sobre os pedais, compensando a resistência do ar e o atrito dos pneus com o solo. Com base nessas informações e nos conhecimentos de física, a força resultante que atua sobre o sistema ciclista mais bicicleta é em newtons. Volta aqui pra mim, gente. O que você achou? Tranquila, né? Poxa, ele só deu 2 valores pra gente e pediu a força resultante. Como é que a gente calcula a força resultante? Fala pra mim. Força resultante, massa vezes aceleração. Física, meu amor. Física, meu amor. O que ele pediu pra gente, pessoal? Pediu a nossa querida força resultante. Ele deu a massa pra gente? Aqui, ó. Quanto que vale a massa? 80. E a aceleração? 1,5. É só substituir na fórmula, gente. Então, minha força resultante, volta lá na tela, vai ser a minha massa, 80, vezes a minha aceleração, 80 vezes 1,5. E aí? Quanto é que dá isso aqui, gente? 80 vezes 1,5. Minha força resultante vai ser 120 newtons. Ah, professor, eu tô com dificuldade de fazer 120 newtons. Tô com dificuldade de fazer multiplicação com vírgula. Tá assistindo as aulas de matemática? O professor tá explicando lá direitinho como é que a gente faz esse negócio aqui. Bota lá, assiste lá. Lembra que a física precisa da matemática para existir. Beleza? Tá aí, 120 newtons. A nossa questão de número 4. Questão de número 5 na tela. Uma família está fazendo sua mudança e precisou mover uma caixa de 40 quilos para dentro do caminhão. Ela foi movida por seus 2 filhos simultaneamente, sendo que o primeiro aplicou uma força de 60 e o segundo aplicou uma força de 20. Assim, encontre o valor da força resultante e a aceleração da caixa. Bota aqui, gente. Caramba, professor. 2 coisas ele pediu, né? Pediu 2 coisas, mas lá nas opções ele pediu só a aceleração, certo? Lembra que metro por segundo ao quadrado é a nossa aceleração. Volta aqui pra mim. Então, gente, os meninos, os filhos dessa pessoa, empurraram a caixa, a gente imagina que foi no mesmo sentido, certo? Se for no mesmo sentido, o que vai acontecer com as forças?
60 mais 20. 70 mais 20, 80 newtons é a nossa força aplicada. Beleza? Então o valor da força aplicada está aí, da resultante dá 80 newtons. Qual que é a fórmula mesmo, gente? Força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Muito bem. Força resultante, massa vezes aceleração. Qual que é a minha força? A minha força é 80. Muito bem. Qual que é a massa da caixa? Massa da caixa, 40. Vamos lá na tela para a gente enxergar melhor. 40 vezes a minha aceleração. Pessoal, se está multiplicando, passa para lá como? Isso aí. A aceleração é igual a 80 dividido para 40. 0 com 0. Quanto que é 8 dividido para 4? 2 metros por segundo ao quadrado. Letra B. Fácil, hein? Nossa senhora, professor. Fácil demais. Fácil demais. Vamos ver a próxima? A próxima vai ser um pouquinho mais legal. Opa, questão da FUVEST. FUVEST nunca nos decepciona, né? Então vamos lá. Um veículo de 5 quilos descreve uma trajetória retilínea que obedece à seguinte equação horária. Olha lá a equação horária, gente. 3t ao quadrado mais 2t mais 1. Em que S é medido em metros e t em segundos. Olha o que ele pediu para vocês. O módulo da força resultante sobre o veículo vale... E aí, gente? O que ele está pedindo? Força resultante, massa vezes aceleração. O professor, ele deu a massa, mas ele não deu a aceleração. E agora? Ele falou pra gente uma equação, não foi? Vocês lembram como é que é a equação horária dos espaços? S igual a S0 mais velocidade vezes tempo mais a aceleração vezes tempo ao quadrado dividido por 2. Nossa, professor, essa fórmula desse tamanho? Não está assistindo as aulas, hein? Pois volta lá na parte cinemática que a gente desenvolveu bastante essa fórmula aqui. Beleza? Então vamos voltar aqui. Pessoal, o que eu preciso saber aqui para calcular a minha segunda lei de Newton? Eu preciso da minha aceleração. A aceleração, ela está bem aqui, ó. A aceleração, ela está acompanhada de quem? Do t ao quadrado. Quem é que está acompanhado de t ao quadrado na minha função, na minha equação horária? A equação horária está ali, ó. 3t ao quadrado mais 2t mais 1. Eu só quero saber deste cara aqui, só do 3t ao quadrado. Porque ele é o único t ao quadrado, ou seja, esse 3 aqui está representando a minha aceleração. Então minha aceleração é 3, professor? Não é 3. Por que não é 3? Aqui, ó, na fórmula, esse A não está dividido por 2. Então esse 3 já é o resultado da minha aceleração dividida por 2. Ou seja, neste caso a minha aceleração vai ser 3 vezes 2, que dá 6. Só não entendi. Vamos voltar lá. Nessa parte aqui da fórmula, deixa eu até apagar aqui para ficar um pouquinho mais tranquilo de você entender. Ó, deixa eu apagar tudo aqui que eu vou reescrever. Lá na nossa fórmula da equação, a minha aceleração está acompanhada do tempo ao quadrado, tudo isso aqui dividido por 2. Eu só quero saber disso daqui. Só que na minha equação, que a questão deu para vocês, tá aqui linda, maravilhosa, cheirosa. Tem dividido por 2 aqui, gente? Não tem dividido por 2. Então significa o quê? Que esse 3 já está dividido por 2. Ou seja, se ele já está dividido por 2, significa que ele vale 6. É o dobro, né? 3 vezes 2 dá 6. Beleza? Então vamos voltar lá. Então a minha força resultante vai ser a massa, que é 5, vezes a minha aceleração, que é 6. Quanto que é, gente? 5 vezes 6? Caraca, professor. 30. Letra A. Bom demais, hein? Como falei, essas questões da FUVEST são sempre sensacionais. Então tá aí. Força resultante vale 30 newtons. Tá acabando já, hein? Tá acabando. Aguenta aí, hein? Tá quase. Vamos lá na tela para vocês. Questão de número 7. Um corpo é pendurado a partir do repouso, isso é importante, por uma força F em um plano perfeitamente horizontal e sem atrito. Sabendo que a massa desse corpo é igual a 2,5 kg e que, depois de ter percorrido uma distância de 1,5 metros,
Sua velocidade era de 2 metros por segundo. O módulo da força F aplicada sobre esse corpo foi de aproximadamente... Nossa, professor, que tanto de coisa, hein? Que tanto de coisa. Vamos tentar aplicar? Ele pediu o módulo da força, né? Força resultante, massa vezes a aceleração. Perfeito, massa vezes aceleração. Beleza, eu tenho a massa, pessoal? Tenho. A gente tem a massa. A massa tá aqui, 2,5 kg. O que está faltando? Está faltando a aceleração. E agora, professor, como é que a gente faz para achar a aceleração? Aí você vai ter que se lembrar daquela aula que nós falamos sobre cinemática. Falamos sobre aquela famosa, vou escrever aqui, ó, e você vai lembrar, hein? Famosa equação de Torricelli. É a equação que não tem tempo. Equação que não tem tempo. Vou usar essa fórmula para achar a minha aceleração e depois substituir na fórmula da segunda lei de Newton. Pessoal, o que significa partir do repouso? Quando o objeto parte do repouso, significa que... Exatamente. A minha velocidade inicial é 0. Não preciso de velocidade inicial. Qual que é a minha velocidade final? Sabendo que depois, né, que a massa está perfeitamente... Depois de ter percorrido, a minha velocidade é 2. Então, 2 ao quadrado igual a 2 vezes a aceleração, que é o que eu quero descobrir, vezes o meu deslocamento, que é 1,5. Que ficou fácil, gente. Quanto que é 2 ao quadrado? 4. 2 vezes 1,5? 3 vezes A. Esse cara que está multiplicando passa para lá como? Boa, dividindo. Então a minha aceleração vai ser 4 sobre 3. 4 sobre 3 é quanto mesmo, gente? Fala aí. De novo, não escutei. 0,75 metros por segundo ao quadrado. Lindo, né, gente? Lindo. Fizemos tudo isso para achar a nossa aceleração. Vou pegar essa aceleração, vou jogar lá na segunda lei de Newton. Força resultante, massa 2,5, aceleração 0,75. Tá assistindo as aulas de matemática, não tá? Então você tá sabido que 2,5 vezes 0,75 vai dar aproximadamente 1,9 newtons. 1,9 newtons, letra C. Tira o print aí, gente. Tira o print, dá pausa, anota no seu material. Espero que você esteja estudando, hein? Quer dizer, eu sei que você está estudando. Então, tirou o print? Entendeu essa questão? Questão boa, né? Essa questão foi, ó, sensacional. Vamos para a próxima. Tá acabando, meu querido, tá acabando. Vamos lá, ó. Questão 8 na tela para vocês. Ao observar um homem empurrando um carro com problemas mecânicos, ó, parecido com o que a gente estava fazendo no nosso exemplo, você pensa na terceira lei de Newton. Todo mundo pensa, né? Tenho certeza que quando seu carro quebra, você pensa, ixi, terceira lei de Newton aqui, ó. Podendo assim afirmar sobre essa cena. Primeiro, sobre o homem atuam duas forças: a força de reação, exercida pelo carro, e a força de atrito, exercida entre os pneus do solo. Correto. Perfeito. Exatamente isso que acontece. Para você tirar o carro da inércia, né, você tem que aplicar uma força. E normalmente os pneus, eles atrapalham esse movimento. Aula de atrito, tá? Tá chegando. As duas forças da afirmativa anterior sendo iguais, o homem não se deslocará para trás como reação à força exercida sobre o carro. Correto. Gente, se não tiver atrito, a nossa vida seria um pouco diferente. Um pouco muito diferente, né? Então, segunda opção totalmente correta. 3. Caso a força da reação seja maior do que a força de atrito, o homem se deslocará para trás, empurrado em reação pelo carro. Certíssimo. Vou falar de novo, hein? Se você der um soco na parede, a parede te devolve essa mesma força que você aplicou. Correto. E a quarta, o movimento do carro só depende das forças que atuam sobre o próprio carro e nada tem a ver com a força de reação que age sobre quem está o empurrando. E aí, gente? E aí? Correto. Caraca, professor, tá tudo certo. Volta pra mim. Tudo certo. Tudo lindo, tudo maravilhoso. Letra E. 1, 2, 3 e 4 estão corretas. Coloquei essa questão pra gente entender um pouco mais, pra você ver como é que cai lá nos vestibulares, né? Como é que cai nas provas.
este tipo de questão, beleza? Tranquilo? Ó, última do dia, hein? Última do dia, respira e vambora. De acordo com a terceira lei de Newton, podemos considerar duas forças como um par, ação e reação. Quando possuem principalmente, o que eles precisam possuir principalmente, professor? Módulos iguais e sentidos iguais? Não, iguais não. Módulos iguais e sentidos diferentes? Caraca, aqui ficou legal, hein? Aqui ficou show. Vamos ver a outra? Módulos iguais e direções iguais? Gostei não, hein? Módulos iguais e direções iguais? Acho que não. Módulos iguais e direções diferentes? Também não. Letra E, módulos diferentes. Só falou, módulos diferentes. Então, última questãozinha de hoje. Letra B, módulos iguais e sentidos diferentes. Foi. Caramba, gente. 3 leis de Newton explicadas com sucesso. Eu tenho certeza que você entendeu tudo. Professor, não entendi. Manda aí, deixa no comentário. Eu vou responder, eu vou olhar. Grave de novo. Professor, fala de novo aquela parte. Não se preocupe, eu te ajudo a responder. Eu te ajudo a entender essa parada aqui. Porque, olha, isso aqui vai ser cobrado, viu? Vai ser cobrado com toda certeza lá no seu vestibular. E aí? Dá um feedback aí. Fala pra mim o que você tá achando. Tá estudando, não tá? Tô de olho em você. Gente, muito obrigado. Meu nome é Matheus Tainan, professor de Física, melhor matéria de todos os tempos. Estamos aqui no Construindo Vencedores, rumo à sua aprovação. Obrigado, até a próxima aula e tchau!